Senhores, eu me chamo Arthur. Vamos aqui dar sequência na aula 7 da nossa disciplina de circuitos digitais 1, com a temática de circuitos somadores e subtratores. Então, a gente viu anteriormente, né, toda a parte de aritmética binária. Nós vimos alguns circuitos, né, digitais, algumas regrinhas, né, para a gente resolver, né, a álgebra booleana. E hoje aqui a gente vai ver uma aplicação bem prática, que é a parte de somadores e subtratores, né? Então, por que ela é muito importante, né? Porque todos os computadores, né, processadores, microcontroladores, eles têm um núcleo, né, que é a CPU, e dentro deles a unidade principal é uma unidade de lógica aritmética, né, que a gente chama de ULA, né? Ou em inglês ela é ALU. E ela basicamente, o que ela faz? Ela realiza operações aritméticas, né? Como subtração, adição, multiplicação, né? Divisão, entre outras operações. Então, aqui a gente vai verificar duas dessas operações mais básicas, que é a adição e a subtração, né? E o conceito delas é importante porque vai estender para as demais operações, né? A gente entendendo essas duas, a gente consegue entender as demais, né? Então nós vamos ver como é feito esses dois circuitos aí. Então, relembrando, a gente viu lá da adição binária, né? Deu nó na cabeça de alguns, né? Que a gente usa a mesma regra da adição decimal, né? Só que aqui a gente só tem dois elementos, né? Que é o 0 e o 1. Né? Então, na nossa álgebra convencional, a gente sabe que 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, né? Aí 1 mais 1, né? É o que confunde o pessoal, né? A gente sempre considera como 2 na nossa álgebra decimal, né? E aqui 1 mais 1 é 0, né? É 0 e vai 1. É o carry 1, né? Vai para a próxima posição, né? Então é o 10, né? Seria 1, 0. E se fosse 1 mais 1 mais 1, né? Que seria o nosso 3 decimal, em binário ele é 1, 1, né? Então ele é 1 carry 1, vai 1, né? Para a próxima posição, né? Então isso daí já foi bastante mastigado, né? Espero que esteja claro na cabeça de todos vocês. Então aqui alguns exemplos embaixo, né? Que a gente fez, aqui 3 mais 6, né? Decimal que é 9, né? Então 0, 1, 1 mais 1, 1, 0, né? Vai dar 1, 0, 0, 1, né? Que é o 9. Então aí a soma, né, ela é feita igual a nossa soma decimal, né? A gente vai 1 a 1, né, fazendo a soma. 1 mais 0 aqui vai dar 1, né? 1 mais 1, nós falamos ali em cima que dá 0, né? E vai 1. Né? E 1 mais 0 mais 1 dá 0 e vai 1. E esse próprio 1 desce aqui no final, certo? Então esse vai 1 aí que confunde um pouco a cabeça de alguns, mas é similar ao que nós fazemos, né, na nossa álgebra convencional decimal, né? Então não é muito diferente não, só é a gente se habituar mesmo. Então a gente pode transformar aquele resultado que eu falei ali da soma, né, numa tabela verdade, né? Então a gente sabe que 0 mais 0 é 0, né? Vai 0 também, certo? 0 mais 1 é 1, vai 0. 1 mais 0 também é 1 e vai 0. Né? E 1 mais 1 é o que vai, é 0, né? E vai 1. Né? Então, a gente analisando essa tabela verdade, a gente vê aí o S, né, que é a soma, né? E o CO, que é o carry out. Então a gente pode fazer uma lógica para cada uma dessas duas colunas. Como seria? Essa coluna aí do S, né, a gente vê que ela é 1 somente quando a gente tem 0 e 1, 1 e 0, né?
Então essas duas possibilidades aí representam para a gente a porta lógica ou exclusivo, né, o XOR. Então a gente já vê de cara aí que o S pode ser representado por uma lógica XOR entre A e B. E a última coluna ali, que é o carry out, né, ou vai 1, ele pode ser representado também por uma lógica que, com essa lógica que só é 1 somente quando os dois são iguais a 1, né? É a lógica AND. Então, a gente consegue representar o carry out como uma AND entre A e B. Continuando aqui, então o nosso circuito denominado meio somador de 1 bit, né, ele vai ser formado por essas duas portas lógicas, né? Para a gente obter o S, a gente usa o OU exclusivo, e para obter o carry out, a gente usa a porta AND. Simples assim, com essas duas portas lógicas, nós conseguimos fazer um meio somador e obter, a partir de uma entrada A e B, né, a saída S, né, de soma e carry out, né, é possível dessa maneira. Porém, né, na aplicação de vários bits, a gente precisa agrupar esses somadores, né? Então, naquele caso ali, a gente tinha somente a entrada A e B, mas a gente não se preocupava com a entrada de carry que viria de um outro, né, bloco somador aí anterior, né? Então a gente precisa somar também com essa entrada. Então a gente precisa aí aumentar a nossa tabela verdade, incluindo uma coluna de carry in, né? Que é caso venha aí uma outra entrada, né, o vem1 de um bloco anterior, né? Então aí nós adicionamos aqui essa coluna aqui da esquerda, né, que é o carry in. Então percebo que aqui, né, essa primeira parte da nossa lógica ela é igual como o slide anterior. A gente só vai se preocupar aqui com essa parte de baixo, é quando nós temos o carry in, né, que nesse caso aí, né, ele vai funcionar como uma soma normal, né? Então aqui a gente tem 1 mais 0 vai dar 1, né? E vai 0. 1 mais 1 é 0, vai 1. 1 mais 1 também é 0, vai 1. E 1 mais 1 mais 1, aí sim que é 1 e vai 1, né? Então essa é a última possibilidade aí. Então, da mesma forma, a gente pode montar um circuito que vai representar, né, essa saída S e a saída carry out, que nesse caso aqui, né, é um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer a saída S agora, além daquele ou exclusivo, né, que a gente tem, a gente vai ter um outro ou exclusivo em série, né, com ele praticamente, com a entrada carry in, né? Ou seja, quando carry in for 0, né, aqui a nossa saída vai ser o próprio valor esse intermediário aqui, né? S1 vamos chamar, né? Esse primeiro S1 vai ser o próprio valor de S. E quando carry in for igual a 1, né, que é essa parte aqui de baixo, a gente vê que ele vai se comportar como o inverso de uma OU exclusivo, né? Ele vai ser 1 somente quando A e B forem iguais, né? Então ele vai desinverter, vamos dizer assim, né, o sinal, né? Então a saída S pode ser representada com essas duas portas lógicas. O que fica um pouquinho mais complicado é o carry out aqui, né, que agora ele vai depender do carry in também, né? Então nesse caso aqui, inicialmente, ele funciona com uma AND de A e B, né? Que é basicamente essa última porta aqui, né, de baixo. Ela está somente pegando a AND normal de A e B, né, que faz essa parte aqui de cima, como a gente viu agora há pouco, né? Aí para fazer essa parte nova aqui para nós, né, aí ele precisa fazer uma lógica que seria similar a um OU, né? Mas ele faz com duas ANDs. É possível fazer dessa forma aqui também, né? Uma é a AND de B com carry in e a outra é de A com carry in, né? Essas duas ANDs vão entrar aqui na OU, né? E quando nós tivermos qualquer um desses valores iguais a 1, nós temos a saída de carry out igual a 1, né? A OU vai fazer dessa forma. Então aí já tem uma OU de 3 entradas. Mas esse daí, né, é um circuito bem fundamental para nós, né, que é o somador completo. Porém, nós vamos ver que geralmente
esse circuito ele já vai estar fechado dentro de um circuito integrado, né? A gente não vai se preocupar na maioria das vezes de fazer essa montagem aqui. Então, como é que funcionaria caso a gente quisesse somar um número maior de bits, né? Naquele caso lá a gente só está somando um bit, né? De entrada, um A, um B, né? E um carry lá entrando e outro saindo. Normalmente a gente vai encontrar muitos bits aí, né? Então aqui eu estou colocando como se fosse 5 bits, né? Dois valores de 5 bits aí que a gente está somando, né? Então ele tem que ter, é lógico, o mesmo número de bits, né? Tem que estar equalizado. Se for um número menor, né? Por exemplo, aqui tá, o B é um valor de 3 bits, né? Então o que ele faz? Ele completa com 0 à esquerda, né? Então sempre encosta aqui na direita, né? E completa à esquerda com 0, como fazer a adição normal. Então aqui começa dos valores LSB, né, fazendo a somagem, a soma normal, né, e vai subindo, né, vai propagando esse sinal aqui para o carry, né, vai 1, né, vai fazendo a lógica e vai subindo, né, faz a soma aqui e sobe o carry, né, vai propagando para o próximo sinal, né. Aqui não se assusta com esses termos que ele usa aqui, acumulador, registrador, são termos que vocês não estão habituados ainda, porque vocês ainda vão ver o que é isso daí na próxima disciplina, né, que é Eletrônica Digital 2, né, Circuitos Digitais 2, a gente vai ver a parte de memórias. Né, então aqui nesse capítulo, né, ele já coloca alguns conceitos aí de memória. Mas isso daqui vai funcionar da mesma maneira para um circuito combinacional, né? Só que a gente tem que se preocupar com essa questão aí da propagação do sinal, né? Que se gera uma certa confusão. Depois a gente pode falar melhor, não tira dúvidas sobre esse assunto. Então, como é que ficaria, né? Então, cada soma dessas aqui, né? Cada par de bits seria um bloco, né? Aqui ele está chamando de F, né? A. Por quê? Full Adder, né? Somador completo, né? Então aqui ele está com 5 somadores completos, né? Do 0 ao 4, cada um somando um par de bits aí, né? De B e de A. Né? Então ele faz essa soma, né? E dá o resultado aqui nesse valor de S, né? Esse S, então, é a saída de cada um. E o resultado final, né, seria a concatenação de todos esses bits aqui. Né? Então, é assim que é montado um bloco de somador. Né? Aqui está bem simples, com 5 bits, mas geralmente nos computadores a gente vai ter isso daí com 8, 16, 32, né? 64 bits. É normal que tenha, né, somadores desse tamanho. Para que a gente possa fazer trabalhos com números grandes, né? E hoje, né, na criptografia, está sendo necessário usar números até maiores que isso daí, né? Com 128, né, até mais de 1000 bits, né? Existem aplicações. Ok? Então, continuando. Como é que seria o circuito integrado disso daí, né? O circuito integrado principal que existe é o 74HC283, né? Existem outros, né, que até fala aqui, né, o LS83A, o LS283, né? Esse 283 aqui é o principal, né? Ele faz a soma de 4 em 4 bits, né? Então, a gente vai ter aí 4 full adders, né? Somadores completos, que vão fazer as operações aí em alta velocidade, né? E se a gente quiser um número maior de bits, né, sempre múltiplo de 4, basta que a gente faça essa concatenação aí, usando essas entradas de carry out, né, e a saída de, a entrada de C0, né, que seria o carry in, né, e o C4, que seria o carry out aí. Então, no próximo bloco, né, nós faríamos essa ligação do C4 para o C0 do próximo CI, né? E a nossa saída, né, a nossa resposta estaria aqui nesse sigma aí de macho, né? Sigma 0, 1, 2 e 3 seria a soma de A2 mais se A, né, mais B, né? Cada um 4 bits aí. Então, como exercício, eu vou deixando para vocês fazerem esses slides, se quiserem dar uma pausa aí, determinar o nível lógico nas entradas e saídas de um somador de 8 bits, montado utilizando-se dois CIs, desse mostrado anteriormente aí, em que se soma 72 decimal, né,
com 137 decimal. Então, vocês convertam esse valor aí para binário, organiza ele com 8 bits, né, e façam a soma aí, como se fosse com CI, e veja quais seriam os níveis lógicos. Depois eu posto para vocês aí a resposta. Bom, o próximo tópico nosso é sobre subtração binária, né? Vamos relembrar aí também esse assunto que deu nó na cabeça de alguns, né? Mas não é complicado não, né? Ela também vai ser realizada, né, da mesma maneira que números decimais, só que a gente só vai ter a possibilidade do 0 e do 1, né? Então, por isso que enrola um pouquinho. Mas as três primeiras possibilidades aí são iguais aos decimais, né? 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 também é 0 e 1 menos 0 é 1. O problema é quando a gente faz 0 menos 1, né? Que aqui no nosso decimal seria menos 1. Só que aqui a gente não tem esse menos 1 em binário, né? Então, o que ele faz? A gente vai emprestar 1, né? Então, fica 1, né? E vem 1, né? E borrow 1, empresta 1, né? Ele vai pegar emprestado 1, né? Então, ele vai fazer esse empréstimo aí para a próxima casa da esquerda. Então, vamos ver como é que a gente implementaria isso. Aqui alguns exemplos, né? Se quiserem verificar depois, a gente já fez esses exemplos anteriormente, mas quem quiser relembrar pode fazer aí. Então, transformando isso numa tabela verdade, né? A gente vai ver que da mesma maneira a saída S, que nesse caso agora é de subtração, ela pode ser representada por uma porta U exclusiva, né? Da mesma maneira que o somador. A diferença vai ser na outra saída lá, que era o carry out, agora é o nosso borrow, né? Ele vai emprestar. Esse daí, ele vai ser uma lógica AND, só que ele vai ter que inverter a entrada A. Somente a entrada A vai ter um inversor na entrada da AND, né? Então, aí ele vai fazer com que essa lógica nossa, né, seja 1 somente quando nós tivermos 0 menos 1. Né, o borrow 1 vai ser ativado, que é o nosso caso especial, né, que é 1, 1. S igual a 1, borrow out, né, igual a 1 também, que ele vai pegar emprestado da próxima casa. Né. Então, esse circuito aqui é um circuito meio subtrator, né, pelo mesmo motivo do nosso meio somador, porque ele não tem o borrow in, né, ele está fazendo só, ele é como se fosse o primeiro, né, o primeiro bit a ser subtraído, o menos significativo. Os outros demais eles vão precisar considerar também o borrow in. Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa lógica. Então o subtrator completo que nós chamamos, né, ele vai ter, além do borrow out, o borrow in, como a gente falou. Então aqui ele vai ter 8 linhas, né, nossa tabela verdade. Né, a primeira parte dela é similar, né, a que a gente viu ainda agora, nessa parte daqui. A gente não vai considerar ela, a gente só quer saber nesses casos aqui onde tem o borrow in, né, quando já pediu-se emprestado anteriormente, né, e agora ele precisa pagar essa dívida aí de alguma forma. Se tiver, né, se não tiver, passa adiante, vai embora, né. Então aqui quando a gente tem borrow in igual a 1, né, e a subtração 0, 0, né, a saída vai ser, a soma, né, vai ser 1 e vai continuar pegando emprestado 1 aí. Da mesma maneira, 0 menos 1, né, a saída vai ser, e já teve um borrow in, né, nesse caso a saída vai ser 0, né, e vai continuar com borrow para a próxima casa, né. E quando for 1 menos 0, né, e tiver um borrow, aí nesse caso ele paga a dívida, né, e fica 0, 0, né? S igual a 0 e o borrow zerado. E quando ele faz a subtração de 1 menos 1 e já está pedindo emprestado também, então ele vai sair 1, né, e continua com o borrow para a próxima casa aí. Então, essa é a tabela verdade aí do nosso subtrator completo, né? Então, aqui vocês veem o circuito, lógico como ele seria, né? Ele vai colocar duas ou exclusivo, né, em série, uma com a outra, e da mesma maneira que 3 ANDs e uma OR. A diferença aqui é que as ANDs, duas delas têm a entrada invertida, né? São bem similares, então, ao nosso circuito anterior aí do somador completo.
Então, vendo-se essa similaridade, a gente percebe que é possível juntar esses dois circuitos em um só, né? Então a gente pode fazer um circuito que você consiga simplificar, né? Apenas ter uma seleção de operação, né? Para você escolher se quer fazer a adição ou a subtração, né? Então você tem um bit lá de seleção, né? E consegue realizar, né? Essa subtração ou multiplicação, né? Esse circuito mostrado ao lado aqui, ele tem uma entrada de clock, tá? E um registrador que vocês podem desconsiderar para essa etapa do curso, né? A gente vai entender melhor essa parte depois, mas o que a gente precisa destacar é essa parte do início aqui, né? Ele está usando esse CI aqui, 74283, e ele faz uma seleção aqui, né? Das duas operações, né? Onde vai ter uma AND, né? Que vai ser ativada pela seleção de operação ADD, né, de soma, e a outra AND vai ser ativada pela operação sub, né, de subtração. Então aqui ele vai somar esses dois registradores B, né, aqui em cima, e o A lá embaixo, né, e vai dar esse resultado, né? Então caso seja uma operação, ele vai inverter esse sinal aqui de B, né, e vai realizar a operação de soma da mesma maneira e vai dar o resultado de uma subtração, né? É isso que essa parte aqui anterior, esse bloco aqui, né, faz, né? Caso ele seja uma operação de subtração, ele vai inverter os nossos valores e vai fazer a operação como se fosse uma soma, mas o resultado vai dar uma subtração. Isso daí é o sistema de complemento de 2, né? Que faz dessa forma. Ele inverte tudo, né? E realiza a soma da mesma maneira. É possível fazer dessa forma, né? Mas geralmente existem circuitos integrados já prontos que você só seleciona a mesma operação, né? E então esses circuitos aí, né, eles vão se tornando mais e mais complexos. Esses aí são as unidades lógicas aritméticas. Eles vão ter aí vários tipos, né, de unidades, alguns mais complexos que outros, né? É encontrado nesse capsulamento DIP também, né, TTL, e a gente pode, talvez, se der tempo, fazer alguma prática no laboratório com eles, né? Mas é um pouquinho mais complicado, talvez isso daí não dê tempo. Então, mas fica para vocês estudarem, se quiserem dar uma olhada nas unidades lógicas e aritméticas, né? Esse slide está bem resumido, se vocês quiserem dar uma olhada mais, o resto do material está no capítulo 6 do livro do Totti, tá? Lá tem mais algumas explicações, né, que vocês podem entender melhor. Que eu não falei muito aqui sobre o complemento de 2, que não é o objetivo do nosso curso, né? Aqui a gente está só dando uma pincelada geral sobre essa parte de adição e subtração. Queria que vocês entendessem esses circuitos, né? Para a gente poder trabalhar posteriormente com eles. Ok? Estou deixando aqui 3 questões para vocês fazerem revisão, se quiserem, considerando aí, né, esse circuito anterior, e vai fazer, né, uma de verdadeira e falsa aí no final. Ok? Então, vocês podem dar uma lida a mais nesse capítulo 6 para verificar melhor aí se tiver alguma dúvida. Aí na segunda-feira a gente conversa para esclarecer e fazer alguns exercícios desse material. Ok? Então, obrigado a todos, boa noite e até a próxima.